E assim continuamos com a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 9. E diz o seguinte: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou Santíssimos, ou o Santíssimo, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinham florescido e as duas tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, ou seja, a parte sacrificial. Então, aquela entrada onde se encontrava o altar, a primeira parte, o primeiro vão, aqui é chamado de primeiro tabernáculo, e o segundo, o Santo dos Santos, mas, no geral, era somente uma estrutura e toda conhecida como tabernáculo, todo ele, ok? Constituído somente em manjares e em bebidas e várias abluções, pois eles se lavavam, se limpavam, se purificavam com água e justificações da carne impostas até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, não mais sangue de animais, mas o sangue de Cristo, que tem muito maior poder, foi derramado. E ele adentrou ao Santo dos Santos. Observe que quando ele morre, o véu se rasga, o véu ali onde estava a arca do concerto, ali onde entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e ali ele entrou. O véu do templo, então, se rasgou e Cristo adentrou ao Santo dos Santos, como diz os textos sagrados. Repetindo, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, ou seja, entrou de vez, uma vez por todas, para sempre, havendo efetuado uma eterna redenção. Não é mais diária, nem tampouco anual, eterna. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus,
purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E a purificação não é mais na carne, mas é na consciência. Então preste atenção, na consciência. Então o sangue de Cristo tem o poder de atingir e purificar a consciência, torna imaculada, sem jaça a consciência. E por isso é mediador. Mediador é aquele que está no meio, certo? Entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra, entre uma pessoa inferior e outra superior, por exemplo. Ok? Entre uma pessoa de um cargo menor e outra de um cargo maior. O advogado, por exemplo, é mediador entre, por exemplo, um querelante, um réu e o juiz, por exemplo. Se é que eu estou certo nesta declaração. E por isso é mediador de um novo testamento. Então, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Não existe, certo? Ele é o mediador, certo? Pense muito bem nisso e observe muito bem esse texto. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Somente por ele e através dele. É o que diz aqui o texto. É mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele de algum valor enquanto o testador vive. Então, Cristo morreu, certo? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado ou ordenado. Este é o sangue do testamento que Deus tem mandado ordenar. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Ok? Então, aquela coisa que já falamos, Deus toma algo do conhecimento do povo, da cultura do povo, que o povo está acostumado a fazer. E às vezes até de uma maneira errada, pois sacrifício já havia antes de Israel. E aí Deus dá uma nova significação. Assim foi com a lei mosaica, com seus sacrifícios, e agora com a chegada de Cristo, que morreu, derramou seu sangue pela humanidade. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote. Cada ano entra como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio, sangue de animais. De outra maneira, ou seja, Cristo entra com seu próprio sangue. Ele age, atua e atuou com seu próprio sangue, não com sangue alheio.
de animais, por exemplo. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. E essa esperança sem pecado aos que o esperam para salvação. E fim do texto, capítulo 9 da carta aos Hebreus, versículo 28. 28 versículos desse capítulo. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado. Bye.